Computador. Bom, então primeiro vamos fazer uma oração. Esqueci da gente começar com uma oração, entregando para Deus esse momento, né? O nosso coração, tirar nossas distrações, preocupações, que a gente possa estar aqui com a nosso foco, com a nossa mente no que nós vamos estudar. Deus, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por esse grupo, te agradeço por cada pessoa que tirou esse tempinho para estar aqui agora, estudando a tua palavra, para aprender do Senhor, para descobrir os teus segredos, para descobrir as tuas maravilhas, que o Senhor possa nos ensinar e dar-nos entendimento para saber como podemos aplicar essa lição de hoje na nossa vida, no nosso caminhar diário contigo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Bom, Gálatas, como as outras cartas que a gente já estudou de Coríntios, a preocupação maior de Paulo é a pureza da mensagem do evangelho que ele tem ensinado, né? Então, ele preocupado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas ou os falsos ensinamentos que as pessoas estavam se deixando levar, né? Qualquer um que chegasse com não era que eu acho que é interessante, porque quando a gente pensa lá no Jardim do Éden, quando Satanás enganou a Eva, ele não chegou todo vestido feio, ele não chegou com uma coisa completamente assim, diferente do que aquela que ela já conhecia. Ele veio com uma mensagem tentando enganá-la com algo que era familiar para ela. E é assim que Satanás tenta mudar a verdade de Deus no ensinamento bíblico. Ele tenta, inclusive hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que eu mesmo, tem pessoas que eu achava assim uma bênção, que eu tinha aprendido muito da Bíblia com essas pessoas, e essas pessoas estão se transformando em ensinadores de heresias, de coisas assim que não tem nada a ver na Bíblia. Então, a gente só pode defender isso, não porque alguém me falou, mas porque eu leio a palavra de Deus, eu sei o que ela diz, e eu sei quando a pessoa está dizendo algo que não vá coerente com a Escritura. E é por isso, gente, que é tão importante a gente mergulhar na Escritura, mesmo que você não entenda tudo. Tome um tempo diário para ler a Bíblia. Não fica lendo só livros de autoestima ou livros de pessoas cristãs que escreveram. Dedica tempo para ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi feita por homens, foi, mas homens inspirados por Deus, né? Então, assim, a coisa mais próxima da verdade que a gente tem é a Bíblia, né? Nós não temos os profetas, nós não temos Jesus ao nosso lado para nos ensinar a verdade. Então, esses livros, por uma ordenação divina, foram escolhidos de muitos nessa compilação da Bíblia. Então, gente, vamos tomar cuidado, sabe? Estuda, tira um tempinho diário, sabe por quê também? Muitas vezes a gente ora muito, né? Eu tenho orações que eu pedidos, eu agora esse ano que falei que meu propósito, a minha resolução desse ano é que eu quero trabalhar na minha vida de oração. Que eu não tenho uma boa vida de oração. Adoro estudar a Bíblia, adoro ler livros cristãos e tudo, mas a minha vida de intimidade, de falar com Deus, de escutar, eu não dedico muito tempo, né? Que eu não estou fazendo nada, só na minha oração. Então, esse é o meu propósito. Eu acho que eu estou me estruturando ainda, estou começando, estou, né, pensando como que vai funcionar melhor. Mas eu tinha escutado algumas pessoas falando que se você separa os 7 dias da semana para cada dia se dedicar a uma oração específica, por exemplo,
Um dia eu vou orar pelas pessoas que estão doentes, pelos amigos que ainda não conhecem a Jesus. Então, esse dia é isso que eu vou orar. Não vou ficar pulando daqui para lá, ter uma lista gigantesca de 1000 coisas diferentes. Outro dia eu vou olhar pelos governos, pelas autoridades, pelas pessoas no poder, pela confusão do mundo que a gente está vivendo, pela essa diferença de o que é certo está errado, o que está errado é certo. Então, assim, focar, sabe? Nesse dia eu vou estar ali e eu quero que o meu coração sintonize com Deus para pedir por essas coisas, né? Outro dia eu vou orar pelos missionários, pelos pastores, pelas pessoas que ensinam a palavra de Deus, para que Deus proteja essas pessoas, que ilumine, que tire o ataque de Satanás, que proteja, né? Então, assim, cada dia vai ser direcionado para uma coisa, mas antes de eu estar pedindo ou de eu estar agradecendo, eu vou estar escutando a voz de Deus. E eu escuto a voz de Deus é quando eu leio a palavra de Deus. Quando eu leio, eu acho assim, Deus fala ao nosso coração, ao meu coração, através de músicas, mas é muito mais as músicas que são baseadas na escritura. Músicas que cantam os salmos, ou que cantam as maravilhas de Deus, ou que cantam sobre a volta de Jesus. Então, esse tipo de música, para mim, é minha oração muitas vezes. Quando eu estou no carro, né? Ou quando eu estou limpando a casa, ou fazendo alguma coisa aqui, é a minha maneira de adorar, de exaltar a Deus, né? Então, é isso, gente. Fui muito longe para falar de uma coisa. Leia a Bíblia, por favor, para que você conheça a verdade do Evangelho, para que ninguém venha querer te enganar com coisas que não são aquelas que Jesus deixou escrito aqui, né? E Paulo está realmente escrevendo essas cartas, e hoje, na carta de hoje, ele fala: mas eu não entendo como é que vocês querem andar para trás, né? Porque vocês já vieram de uma escravidão com a lei, e eu trouxe a mensagem do evangelho, vocês aceitaram, e agora vem esse povo aí te falando que tem que fazer todos esses rituais, e vocês estão andando para trás, em vez de andar para frente, né? Então, é isso que nós vamos estudar hoje na lição de Gálatas 4. Então, para começar, nós vamos voltar no capítulo 3, nos últimos versículos. Paulo estava dizendo, porque o capítulo 4, como vocês podem ver aí, né, não tem um título nem nada. Então, é a continuação do finalzinho do capítulo 3, quando ele fala sobre os filhos de Deus, né? E eu acho interessante porque todo mundo fala assim: ah, todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos criaturas de Deus. A Bíblia, em vários lugares, fala que aqueles que recebem a Jesus como Senhor são feitos filhos de Deus, são adotados na família de Deus, né? Então, Paulo aqui vai reforçar isso. João falou isso lá, eu até coloquei aqui, João 1,14 fala exatamente isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem no nome dele. E Paulo reafirma isso. Então, aqui no finalzinho do capítulo 3, ele fala assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, a gente já viu que essas pessoas que estavam trazendo para a igreja da Galácia doutrinas falsas, queriam que eles voltassem àquelas práticas de rituais, como a circuncisão, como guardar o sábado de uma maneira extremamente rígida. Então, assim, não é que essas coisas eram ruins, essas coisas foram estipuladas por Deus, mas quando Jesus veio, ele foi o sacrifício, ele foi aquele meio que Deus usou para quebrar o jugo, para fazer abrir a porta de comunicação entre nós. Então, se eles voltassem aquelas outras regras que Deus tinha dado antes de Jesus, eles iam ser como anulando as coisas que Jesus tinha feito por eles, né? Então, vamos ver. Continuando, versículo 24.
Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Então, a gente vê a palavra fé na Bíblia inteira, né? Porque Abraão foi salvo, Abraão não teve a lei, ele viveu antes da lei, mas ele foi salvo pela fé no que ia vir, ele acreditou no que viria, né? Aí teve aquele povo que recebeu a lei e era super taxativo. Deus estava ali querendo mostrar ao mundo o seu caráter. E o caráter dele, ele escolheu o povo de Israel para ser aquele exemplo, né? Então, cada vez que o povo de Israel desobedecia, escolhia um caminho mau, era como que eles estavam fazendo uma má reputação de Deus, né? Então, Deus tinha que ser justo, tinha que punir. Então, era aquele relacionamento com Deus de olho por olho, dente por dente, né? E Deus falou várias vezes no Velho Testamento: se me obedecerem, se seguirem, aí vai ter essa e essa e essa e essa bênção. Mas se não, então tinham muitas condições, né, na lei de Moisés. Mas depois disso veio a promessa. Qual foi a promessa? O Messias. O Messias que viria para ser o Cordeiro de Deus, aquele que seria o mediador. Então, depois que esse Messias veio, as coisas mudaram, porque ele se tornou o mediador uma vez por todas. Então, agora, quando a gente peca, quando a gente desobedece, a gente não tem que ir buscando coisas para eu fazer para poder receber o perdão de Deus, porque Jesus já fez tudo. Eu só tenho que chegar a Ele e falar: me perdoa, pisei na bola, por favor. E é só isso. Ele falou: eu te entendo, minha filha, vem, vem, com o braço aberto. Sabe, ele não te manda fazer penitência. Por quê? Porque eu vou pagar as consequências do meu pecado. O que ele quer um coração quebrado, um coração consciente do erro. Porque não vale nada a pessoa confessar, dar a volta e vai fazer de novo, né? A gente tem que ter o coração e a mente é, quebrada, sabe? Ficar triste quando a gente faz alguma coisa errada. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence. E às vezes a nossa mente está um pouquinho cauterizada, né? A gente precisa pedir ajuda. A gente fala: Espírito Santo, por favor, me ajuda, me dá a sensibilidade para entender, para saber o que que eu estou fazendo que está magoando o coração de Deus. A gente não quer magoar nossos filhos, a gente não quer magoar o marido. Como que a gente, às vezes, não importa de estar magoando o coração de Deus? Né? Então, pede ao Espírito Santo. Lá no Salmo 139, a gente já decorou aquele versículo, né? Sonda, Senhor, e conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me ao caminho eterno. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Sabe, Espírito Santo, me ajuda, ilumina minha mente. Vai lá naqueles quartinhos lá que eu não abro muito a porta, vê se tem alguma coisa que precisa tirar um pozinho, que precisa dar uma limpadinha. Eu quero um coração puro, eu quero um coração que ama a Deus, um coração que está preocupado em agradar a Deus, né? Não porque eu quero um benefício, mas é porque Ele é meu amado. Eu quero agradar a Ele, né? Então, continuando, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, os israelitas são descendência física de Abraão. Eu e você somos descendência espiritual de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, mas pela fé em Jesus Cristo, né? Aí ele continua: o que eu digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos menores em termos de
espiritualmente, né? Quando estávamos aprendendo ainda como era a nossa mente como de bebê, ele fala isso várias vezes, né? Quando a gente é bebê, a gente precisa do leite, quando a gente vai amadurecendo, precisa da carne, de uma comida mais substanciosa, né? E a mesma coisa acontece na fé. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo de Deus, que foi o tempo que ele escolheu para mandar Jesus, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês e ele chama Abba, Pai. Gente, Abba é a maneira carinhosa. Abba é como se ele está falando, papai, meu paizinho. E é esse o privilégio que eu e você temos. Nós podemos chegar, sentar no colo de Deus e chamar ele de papai. Olha só, gente, que maravilha. Isso foi o que Jesus fez quando ele morreu por nós. Ele nos deu acesso a, ao colo de Deus, a essa intimidade com ele, né? Ele nos deu esse privilégio. Então, continuando aqui, Paulo estava querendo dizer que somos justificados pela fé. Não tem nada que eu possa fazer para ganhar a minha salvação, se eu não dependo única e totalmente de Jesus, do sacrifício dele por mim, da morte e ressurreição. Porque se ele tivesse só morrido, ele teria cumprido apenas parte, né? Porque quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, é para provar que eu e você também vamos vencer a morte. Porque a gente não vai, nós não vamos vencer a morte física, mas nós vamos vencer a morte espiritual. A morte não tem lugar para nós, porque nós vamos ter vida eterna, né? Eu terminei o livro de Apocalipse agora no final do ano, quando eu terminei de ler a Bíblia, e assim, é um livro, gente. Eu acho assim, tô doida para a gente chegar lá, porque eu não me sinto capaz de ensinar ou de dar aula, porque realmente tem coisas assim que estudiosos conseguiram entender, porque eles conhecem profundamente não só a Bíblia, né, as profecias de Ezequiel, de Daniel, que estão lá, que tem muita relação, mas também as tradições judaicas, então, assim, é muita coisa envolvida. Então, a gente tem que ler aquele livro. Eu, na minha simples mind, né, eu quero ler eh, como um aviso e uma preparação do meu coração para receber o Rei dos Reis que vem para nos levar, né? E aqui é o que Paulo está dizendo. Nós agora que somos filhos, que chamamos ele de papai, nós temos acesso a ele. Para que você quer voltar lá e fazer os sacrifícios e circuncidar e matar o carneirinho? Não, o cordeiro já foi morto, o cordeiro já ressuscitou. Não vamos andar para frente, vamos buscar essa santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus, né? Então, aqui no capítulo 4 de Gálatas, ele vai tratar sobre isso, sobre os filhos de Deus, sobre a adoção na família de Deus, nos rudimentos, né? Ele fala que essas coisas de tradições e de rituais são coisas fracas, essas coisas não têm peso na salvação, elas não têm peso quando se trata de um relacionamento com Deus, sabe? O que tem peso é o coração. Eu acho que é isso que a gente tem que. Por que eu vou na igreja todo domingo? Por obrigação? Não. Eu vou porque eu quero adorar a Deus, que eu quero cantar louvores, eu quero aprender mais, eu quero escutar da palavra dele, né? Por que que eu por que que nós estamos aqui? Por que que eu tenho meu tempo todo dia de manhã para estudar a Bíblia? É por obrigação, porque eu quero que Deus me ache assim boazinha, religiosa? Não, é porque me dá prazer, eu tenho prazer de estar na presença de Deus. Essa é a diferença. Eu não estou trocando nada com ele. Eu tenho prazer de ter o meu tempinho no começo do dia para pedir para ele que me
me abençoe, que use as minhas palavras, que use os meus relacionamentos para engrandecer, né, o seu reino. Então, esse é o tipo de relacionamento que Paulo está dizendo para esse pessoal. Vamos para frente, vamos seguir adiante, vamos seguir conhecendo a Jesus. O Espírito Santo está dentro de vocês. Ele vai esclarecer, ele vai iluminar, né? Aqui a gente vê também que Paulo passou por uma época que ele estava enfermo, ele estava doente, e foi nessa época que ele chegou, e parece que essa igreja da Galácia apoiou ele muito, ajudou na sua enfermidade e deu apoio durante o tempo que ele estava lá com eles, né? Então vamos continuar. Paulo está dizendo aqui que nós somos filhos e não escravos. Então, ele usou um termo que, entre tanto os gregos como os judeus, era uma coisa bem familiar, né? Sobre escravos e a herança, era uma coisa. E até entre nós, né? Eu sei que quando eu fiz, Jimmy e eu fizemos nosso testamento a primeira vez, o JT ainda estava com acho que 18, 19 anos. Então, a gente não deixou, por exemplo, se a gente morresse no ano seguinte, a gente não queria que ele recebesse nada de herança. Ia ficar alguém responsável até que ele chegasse na idade que nós estipulássemos, que era a idade ideal para ele receber alguma coisa, né? Então, aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Um filho e um escravo, né, são quase a mesma coisa, porque os escravos naquela época, eles eram dependentes da família, né? Eles viviam ali, era como a gente no Brasil conhece muito isso, porque tem gente que tem empregada que passou de geração para geração cuidando dos filhos, dos netos, né? Então, que vem a vida inteira. E era assim. Então, Paulo está dizendo isso. Essas pessoas que eram consideradas escravos cuidavam do herdeiro até a idade. Esse herdeiro, apesar de ser herdeiro, ele não tinha direito a nada. E era a mesma coisa com a lei, ele está colocando essas duas coisas. A lei e o herdeiro, né, antes de Jesus, era a mesma coisa. O escravo e o herdeiro estavam ali simplesmente cumprindo uma obrigação. Mas quando Jesus veio, esse herdeiro, né, esse herdeiro que não tinha direito nenhum, passou a ter direitos através de Jesus, né? Então, nós, como filhos, como herdeiros, a Bíblia diz que Jesus, quando nos resgatou, ele não só nos adotou, né? Porque a adoção, às vezes, pode ser uma adoção que te dá direitos mínimos ou direito total na nova família, né? Nós, como herdeiros de Cristo, recebemos a mesma herança de Jesus, gente, imagina isso. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, nós temos tudo que Jesus tem é nosso, porque nós aceitamos esse sacrifício. Então, tudo que ele conquistou naquela cruz, ele conquistou para mim e para você. E às vezes a gente vive umas vidinhas miseráveis, né? Sem ter a consciência da nossa condição de herdeiros na família de Deus, né? Tudo que Jesus viveu, a gente pode viver. A mesma fé que ele teve e demonstrou, né? Estava conversando hoje com uma amiga sobre aquele Jesus que no The Chosen, né? O rapaz que faz a parte de Jesus. A gente, várias vezes ele dá testemunho, e eu fico pensando assim, gente, esse cara, imagina a vida dele, né, no dia a dia, ele vivendo um personagem tão impactante como foi Jesus, e ele falando que o personagem de Jesus que ele está vivendo impacta ele na vida dele em tudo que ele faz, né? Porque a maneira de Jesus reagir às coisas não era ficar com raiva ou querer retribuir, né? Era totalmente diferente da reação de um ser humano. Então, eu fico pensando assim, todos nós devemos passar por isso, sabe? Todos nós deveríamos viver, porque Jesus está dentro de nós. Nós somos o espelho aqui, nós somos o único Jesus que muita gente vai ver, né? Como que está sendo essa representação de Jesus na minha vida e na sua vida? Se eu digo que sou cristã, é porque eu carrego esse nome. Eu sou herdeira com ele, né?
Então, é sério, é muito mais sério, gente. A vida cristã é mais séria do que muita gente pensa que está vivendo, sabe? Mas é muito bom. Eu quero garantir isso. Muito, muito bom. Então, a graça de Deus se manifestou em Cristo, e essa graça foi muito, 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 muito superior à lei que Deus tinha dado àqueles homens, a Moisés, né, que todo aquele Israel teve que seguir até a época de Jesus. Olha que foram anos e anos e anos, centenas de anos dessa lei, dessas regras. Tem tanta lei que eu nem lembro mais, mas a que mais é falada, né, por Paulo aqui foram a circuncisão, o guardar o sábado, né? São coisas que as pessoas voltavam e queriam trazer de volta, e queria trazer de volta, né? Porque são marcas mais visíveis, né? A circuncisão é uma marca física visível para as pessoas. Então, aquilo eles queriam. E olha só, quem estava falando isso eram os judeus, judeus convertidos, mas que não queriam desagarrar das tradições e dos rituais da lei, né? Então, lá em João 1, olha só o que que o. Lembra que eu falei uma vez, não faz muito tempo, que a lei, por exemplo, vamos dizer, os 10 mandamentos, né? Ele tem uma lista de 10 coisas que não é para fazer, né? Ou que devemos fazer. E tem coisas que são de cima, aqui entre a gente e Deus, e tem coisas que são com as nossas relações aqui na Terra, né? Então, tem vertical e horizontal. E esses 10 mandamentos, eu lembro que eu falei com vocês que era mais ou menos um MRI, né? Uma ressonância magnética da nossa vida. A ressonância magnética, quando a gente vai fazer, a gente não sai de lá curado. A gente sai de lá sabendo tudo errado que está dentro da gente, né? Se tiver alguma coisa. Saindo dali, a gente vai procurar como consertar o que está estragado, né? E a mesma coisa é com os 10 mandamentos e com a lei. Ela, a gente olha para a nossa vida, é um espelho. Então, ela vai apontar aquelas coisas que estão erradas na gente. Mas a lei não tem poder de arrumar nada. O único que tem poder é Jesus. Então, o que que a gente faz? Eu achei lá no meu coração inveja, achei no meu coração que eu ando falando muita mentira, ou eu ando cobiçando as coisas, ou que eu estou tomando o nome de Deus em vão muitas vezes, mais do que eu devia. Então, o que que eu faço? Levo até a cruz. Falo, Jesus, me ajuda, me perdoa, né? E aí é quando a gente recebe a purificação. Aí é quando a gente recebe aquele alívio, né? Que só o sangue de Jesus, só a justiça de Deus pode nos dar. A lei não tinha esse poder, né? A lei mostrava o pecado, aí o povo tinha que passar uma vez por ano, fazer aquele monte de sacrifício, e era tanta coisa, tanta coisa. Eu fico imaginando, a única coisa que eu consigo pensar era naquele monte de sangue espirrando para todo lado. Ah, não era uma cena bonita, né? Mas aí, quando a gente pensa no sangue do Cordeiro de Deus, também não foi uma cena bonita, né? Um corpo todo manchado, ferido por mim e por você. Mas a gente sabe que hoje esse corpo está completamente curado. E nós somos curados por causa desse sangue que verteu por nós. Então, lá em 1 João, anota em 1 João, João 1, né? Lá no começo do João, lembra que ele fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez. Então, ele está dizendo o quê? Que lá na criação do mundo, Jesus já estava, o verbo Jesus já estava com Deus. E tudo que foi feito ele foi presente, ele estava ali, né, com Deus, fazendo tudo. E ele fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, ele lhes deu a autoridade de se tornarem filhos de Deus, a saber, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus.
né? Então, a única coisa, hoje em dia, não é porque eu tenho a minha genética me mostra que eu tenho um sangue judeu que vai me fazer. Não. O meu sangue é conectado com o sangue do Cordeiro. Esse é que é o sangue que me faz fazer parte da família de Deus. Não o sangue físico da linhagem de Abraão, como os judeus creem, né? Mas é o meu sangue conectado com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Quando Cristo veio, aqueles que o aceitam como filhos de Deus, aqueles que o aceitam são feitos filhos de Deus, recebem a adoção de filhos. Já não éramos, nós que não éramos filhos, somos adotados e passamos a fazer parte dessa família. Jesus não apenas nos retirou do mercado de escravos. A gente era escravo, escravo do pecado, escravo da nossa vontade. E Jesus nos comprou com um preço precioso, com um preço alto. Aquele preço não tem melhor preço do que esse, né? E ele não só nos comprou, mas ele nos elevou à posição de filhos, né? A gente vê nos filmes, né, que naqueles mercados de escravos, os escravos eram comprados e vinham para casa para ser escravo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nos tornamos filhos de Deus, né? E como filhos, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos corrige, que nos ensina, que nos conforta, que intercede por nós diante de Deus, que conhece tanto o nosso coração e também conhece a vontade de Deus para nós. Então, ele intercede quando a gente não sabe orar, não sabe o que pedir ou o que agradecer, ele entra como nosso intercessor, né? É, então, ele aqui no versículo de 8 a 10, ele vai falar assim, quer ver? Ó, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querem ser escravizados por eles outra vez? Né? Então, Paulo está assim, chocado, né? Tá assim, vocês estão desperdiçando tudo que vocês já aprenderam, né? Estou achando que o meu trabalho, no versículo 11, ele falou, estou achando que o meu trabalho, tudo que eu passei para chegar aí e levar essa mensagem para vocês, foi um desperdício, perdi tempo. É o que ele diz no versículo 11, né? Ele fala, por favor, gente, abre os olhos, né? Presta atenção na mensagem simples que eu trouxe para vocês. Não precisa de muito mais do que isso, né? Ele estava indignado com a rapidez, né, que as pessoas estavam voltando para trás. Nós somos justificados pela fé somente. Não existe nada que façamos que possa nos tornar justos diante de Deus. Se existisse algo, qualquer coisa, por menor que fosse necessária para a nossa justificação, então não seria pela fé somente. Então seria eu tenho que fazer minha parte, né? E às vezes eu fico vendo assim as pessoas falarem assim: "Ah, não, eu tô fiel, eu tô fazendo a minha parte, eu sou caridoso, eu sou isso, eu sou aquilo". Eu tenho certeza que Deus vai me dar um lugarzinho lá no céu, né? Então, seguramente essa pessoa está achando que é pelas coisas que ela faz que ela vai conseguir. E não é, gente. Não é pelo que eu faço, é pelo que ele já fez. É pelo que ele já fez. O que eu fizer, lembra que eu falei para vocês que vai ter, no céu a gente vai ter galardões, né? A gente vai receber prêmios. Isso sim vai ser legal, né? A gente vai receber prêmios pelas boas coisas que nós fizemos. Não é para chegar lá, não é para conquistar, mas é pelas coisas, pelas nossas atitudes, né? Pelas nossas, porque Deus, às vezes a gente faz as coisas e a nossa intenção não é a intenção certa. E Deus conhece a intenção dos nossos corações, né? Mas lembra que eu falei uma vez que eu fiquei tão emocionada quando eu descobri isso, que todos os reconhecimentos, né, todos os prêmios que eu vier a receber no céu, eu não vou colocar numa prateleira lá na minha mansão para ficar mostrando para todo mundo. Não,
eu vou carregar tudo e depositar os pés de Jesus, porque é só por ele que eu logrei fazer isso. Não é para mim, não é para minha glória, é para a glória dele que a gente tem que fazer isso. É por ele, gente. Que maravilha isso. Eu acho assim, isso mudou muito a minha maneira de, de fazer as minhas coisas em geral, né? Pela fé, mudou, porque eu não tenho nenhuma intenção de fazer para as pessoas verem, ou de fazer para ser elogiado, ou nem. Eu tenho sim, eu quero ganhar minhas recompensas todas lá no céu, porque aí eu vou poder depositar aos pés de Jesus, né? Porque sem ele eu não vou conseguir fazer nada bom, né? Esse domingo passado, a lição na escola dominical foi sobre a Arca de Noé. E você fica pensando assim, gente, quando a gente fala que a gente é nascido com pecado, né? Porque muita gente fala assim, mas por que que eu preciso de salvação? Né? Eu não faço nada de errado, eu sou bonzinho, eu sou caridoso, não preciso de salvação, não. Na época da Arca de Noé, o mundo já tinha muita gente. Eu não tenho mais, a gente não tem relato, né? Mas estava bem populado, muito. E Deus só achou um homem e a sua família, que eram justos, que eram worth it, que podiam ser salvos, né? E Deus pediu aquele homem, falou, faz uma arca. Nunca havia chovido daquela maneira antes, não tinha um oceano ou um rio por perto, eles nem sabiam o que que era um barco. E Noé obedeceu, né? Então, o que que a gente vê aí? A maldade do coração do homem, ela é nata, ela vem com o homem. E Deus arrependeu, lá em Gênesis fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E por isso ele destruiu toda aquela nação, toda aquela humanidade que estava ali. E só salvou Noé, os 3 filhos e as mulheres, e os bichos, um casalzinho de cada um. Então a gente fica pensando assim: mas tão bonitinho, né? Essa criancinha tão linda. Mas já nasceu com pecado. Se você deixar ele sozinho, ele vai mentir, ele vai bater no irmãozinho. As coisas ruins são natas nossas. E por isso que a gente precisa do sangue de Jesus. É por isso que a gente precisa. Claro que tem gente que tem a natureza boa, né? Outros têm uma natureza mais que tem que ser domada desde cedo, né? A gente que é mãe, a gente vê como que são diferentes, né? Mas ali o pecado já veio, né? Mas o pecado, gente, pode ser domado pelo sangue de Jesus, né? E aí é que a gente tem que ver, assim, eu fico pensando, eu não sei exatamente, eu sei que Deus olhou do céu e se arrependeu de haver criado o homem no tempo de Noé, né? Noé tinha 600 anos, né? Quando isso aconteceu. Então, antes de Noé, teve outras, não sei, quem sabe, uns 600 ou 1.000 anos antes de Noé, que foi o Jardim do Éden, só fazendo uma estimativa, né? Porque naquela época o povo vivia muito. Então, assim, e a geração de Noé veio bem depois de Adão e Eva. Então, assim, eu fiquei pensando, devia ter muita gente, né? E a fé e a obediência de Noé, né? Será que imagina a vergonha dele, né? O povo rindo dele. O que que é isso, Noé? Você está ficando doido? O que que você está fazendo? Tá um velho gaga aí, o que que você está fazendo? Né? E Noé continuou. Diz que demorou muitos meses para a arca ficar pronta. Se vocês quiserem dar uma lidinha lá na história da arca de Noé, é muito interessante, sabe? Porque em tudo Noé dependeu de Deus. Consegue imaginar ficar o tempo todo trancado naquela arca? Enquanto estava chovendo, tudo bem, né? Mas o dia que a chuva parou, falou: agora nós vamos sair. Ainda demorou 150 dias depois que a arca enganchou lá na pedra. Então, assim,
eu fico imaginando que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele salvou Noé, salvou os seus filhos. E a primeira coisa que Noé fez foi oferecer um sacrifício de ação de graças, né? Ele agradeceu a Deus por ter salvado. E Deus falou: eu nunca mais, o arco-íris, que esse povo todo está querendo roubar da gente, o arco-íris é a promessa de Deus. E eu nunca vou deixar de crer que é isso que é o arco-íris. Nada mais, não tem outro sentido. É a promessa de Deus, a aliança de Deus com o homem, de que nunca mais ele destruiria a terra com água. Então, vai vir dilúvio, vai vir inundação, tem furacão, né? A gente tem essas coisas todas por aqui. Mas não precisa ficar com medo, porque nunca mais a gente vai ser destruído com água, mas vai ter outras destruições, né? Quando a gente lê Apocalipse, né? Vai ser o fogo vai pegar, né? Mas a gente que tem fé, a gente que confia no Deus que está nos levando, cada dia a gente sabe que Ele tem algo maravilhoso preparado para nós, né? Então vamos continuando aqui, gente. Eu estou tirando um monte, tô desviando um monte de lugar. Então, aqui no versículo no 3, 21 e 22 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Então, a justiça que a gente recebe hoje pela fé em Jesus Cristo não tem nada a ver com a lei. Para nós, os cristãos do século 21, Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Mais nada. E nós, ainda mais nós, os gentios, né? Que não temos o sangue da herança de Abraão, física de Abraão. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente para mim e é suficiente para eles também, se eles aceitarem, né? Eles não precisam mais de ficar seguindo aqueles rituais. Como cristãos, podemos nos colocar sob a escravidão de um relacionamento com Deus baseado em obras, causa e efeito. Tem muita gente que vive assim. Porém, isso é como andar para trás e não para frente. Retroceder era renunciar ao sacrifício de Jesus. Como nos nossos dias, muitas pessoas acham que precisa fazer isso ou aquilo para alcançarem a salvação. A salvação é adquirida única e exclusivamente pela fé. Podemos ter um relacionamento vivo e livre com Deus como um Pai amável, baseado no que Jesus fez por nós e quem nós somos nele. Não é quem eu sou, sabe? Eu não posso nada. A Bíblia diz: posso todas. Paulo disse isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a sua força está em você, ai, não, eu sou forte, eu vou vencer essa doença, ou eu vou, vai desmoronar. Mas se a nossa força está em Jesus, na rocha firme, né? A Bíblia diz que é aquela pedra angular, aquela cornerstone, aquela pedra que segura a estrutura da casa. Se essa pedra está segurando a estrutura da sua vida, pode vir a tempestade que vier, você vai balançar, mas não vai desmoronar, porque é nele que nós estamos estruturados, né? Eu achei interessante, eu vou ler essa história aqui, porque eu achei muito interessante a perspectiva dele. John Wesley foi um britânico muito conhecido na época dos 1800 e tanto, e antes da sua conversão, eu quero ler uns fatos sobre a vida dele. Então, olha, ele era filho de um homem do clero, e era ele mesmo um homem do clero. Era um ortodoxo na crença, fiel na moralidade e repleto de boas obras. Ele ministrou em prisões, fábricas, exploradoras e favelas. Ele doava comida, roupas e educação às crianças faveladas. Ele observava ambos, o sábado e o domingo. Ele navegou da Inglaterra às colônias americanas como um missionário. Ele estudava a Bíblia, orava, jejuava e dava regularmente as suas lições para as pessoas. No entanto, o tempo todo
ele estava preso pelas correntes dos seus próprios esforços religiosos, porque ele confiava no que ele podia fazer para se tornar justo diante de Deus, ao invés de confiar no que Jesus havia feito. Mais tarde, ele veio a confiar em Cristo, somente em Cristo, para a sua salvação. É como aquela luzinha, né? Light bulb came up. E ele chegou a uma garantia interior de que agora ele estava perdoado, salvo e era filho de um Deus. Olhando para o passado e para a sua atividade religiosa antes de estar verdadeiramente salvo, ele disse: Eu tinha até então a fé de um servo e não a de um filho. Então, em que está baseada a sua fé? Como é? Você está tendo a fé de um servo ou de um filho? Né? Você está querendo trabalhar muito para agradar o seu Deus? Ou você está ali querendo agradar o seu pai porque ele é merecedor? Né? Porque você o ama, você o aprecia, você o respeita. Eu achei muito interessante isso, porque muitos de nós vamos pela vida, né? Ai, mas ele era tão bom, morre alguém, né? Ai, mas era tão bom, seguro que vai para o céu. Se não tem Jesus, gente, pode ter sido bom demais, que não vai, não. Só Jesus que nos dá esse passaporte, né? Então, é muito importante a gente analisar os nossos motivos, porque Deus conhece os nossos motivos. E quanto mais cedo a gente toma consciência, né, dos nossos motivos, melhor será a nossa adoração, melhor será a nossa dedicação, a nossa adoração e louvor a Deus, né? Aí Paulo vem nos versículos de 12 a 14, ele vem falando da sua enfermidade, como eles tinham ajudado, né? Então a gente vai dar uma passadinha aqui, e aí ele vai comparar, e isso eu acho que é muito importante a gente dar uma paradinha aqui, rapidinho, nós já vamos acabar. Ele está fazendo uma comparação entre Sara e Agar. Então, aqui a gente vai ver, Sara era a esposa de Abraão, tá? Abraão e Sara saíram lá de onde eles moravam. Deus falou: sai da tua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu já falei isso aqui, né? Imagina o marido chegar para você e falar assim: ó, faz as malas, porque Deus me falou, nem existia, ninguém nunca tinha falado com Deus antes. Então ela falou: quê? Para onde nós vamos? Sei não. Você está falando que é para a gente ir. Para que direção? Não sei também não. Vamos fazer as malas e vamos. Então, gente, isso é que é fé, né? Imagina. Então, Sara era a esposa de Abraão. Então, nessa promessa, ele falou: eu vou te fazer pai de uma grande nação, né? E a sua geração vai ser como as estrelas do mar, como as estrelas do céu, as areias do mar. Não vai ter jeito de contar. Aí eles já estavam meio de idade, né, nessa época. Aí foram, viajaram, foram ficando mais velhos, e a promessa se repetiu. Deus falou de novo. E ele provavelmente falou para Sara, né? E ela falou: "Meu, esse negócio está ficando meio difícil, né? Porque já não está na época mais de eu ter filho. Então vamos ajudar Deus aqui um tiquinho." Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes aqui a gente quer dar uma ajudazinha para Deus e acaba atrapalhando tudo. Então, a ajuda que eles deram para Deus, falou: não, então você dorme com a minha escrava, aí você vai ter um filho com ela e esse vai ser o nosso filho. Porque naquela época eles tomavam, né? Se a escrava tinha um filho com o senhor, o filho passava a ser da mulher. Então, Agar era a escrava, Sara era a esposa. Deus prometeu um filho da promessa. Sara era a mulher da promessa. E Agar era a mulher, a escrava, né? Então, aqui esse paralelo, vamos ler o que Paulo está dizendo aqui, ó. Começando, não, capítulo 4, no 21. Digam-me os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne,
mas o filho da livre pela promessa. Essas coisas são escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança que procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Todavia, a Jerusalém do Alto é livre, ela é a mãe de todos nós. Então, aqui ele vai mais profundo, né, na sua alegoria, na sua descrição, mas ele está dizendo que Agar era o filho da carne, o filho daquela pessoa que não soube esperar, o filho da pressa, né, o filho da desobediência. Né? Agar era escrava, Sara era a livre, Sara era a promessa que Deus tinha dado, né? Então, aí ele continua, Agar representa um monte de alias, pois está escrito, regozijai, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que aquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Então, Isaque foi filho de Sara, foi de Isaque que toda a nação de Israel surgiu, né? Isaque teve os filhos gêmeos, que era Jacó e Esaú. Jacó foi o escolhido. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, que até hoje se fala em Israel das 12 tribos, né? Então, essa geração que veio de Isaac, Jacó e os filhos de Jacó são os filhos da promessa. Jesus veio dessa linhagem. Jesus veio da linhagem da promessa. Jesus veio de Isaac, não de Ismael. Ismael, eles dizem que Ismael são os árabes. São essas, por isso que eles vivem em guerra, né? Entre si, né? Porque são os filhos da carne, os filhos de alguém que não pôde esperar na promessa de Deus. Infelizmente, Deus não abençoou aquela geração, porque não era o plano dele, né? Ali foi a desobediência, e muita gente sofreu com isso, né? Não só Abraão e Sara sofreram com isso, mas Agar e Ismael sofreram, eles foram mandados embora, passaram uma perrengue danada, né? Durante a sua peregrinação até achar um lugar onde Deus mandou um anjo e falou: não, fiquem com medo, eu vou cuidar de vocês. Então, Deus cuidou, Deus deu a eles uma terra e eles se reproduziram, mas ficou sendo como um ponto de conflito, né? Israel e os árabes. Aí ele continua falando, né? Contudo, diz a Escritura: mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Então, aqui ele está dizendo, gente, nós que aceitamos a Jesus somos filhos da liberdade. Para que vocês querem voltar para a escravidão da lei? A lei escraviza, né? Eu acho que toda religião ou todo culto que te impõe muita regra escraviza. Jesus diz que ele veio para dar liberdade, né? Ele veio, mas é uma liberdade. Aí a gente fica pensando assim, mas então vai ficar sem controle. Não. Se você está em Cristo, você é uma criatura nova. As coisas antigas passaram, você tem uma nova mente. A gente recebe a mente de Cristo e a gente quer agradar a Jesus. E a mente de Cristo é exatamente aquela mente que ele teve quando ele viveu aqui, né? Que ele estava superior às fraquezas e às debilidades da carne. Então, a mentira, a inveja, a cobiça, o adultério, essas coisas ele estava superior a tudo isso, né? E a gente viu que Paulo conseguiu viver uma vida similar, né? Não que fosse fácil, ele fala aqui várias vezes, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que eu fiz de errado para trás, eu vou para frente, para o prêmio da soberana vocação, né? Então, Paulo viveu uma vida muito longe de Deus antes dele conhecer Jesus. Mas uma vez que ele conheceu Jesus, que ele teve esse encontro pessoal e foi adotado
né? Como filho da promessa, porque ele era filho da carne, ele era de sangue, filho de Abraão, mas ele precisou de aceitar Jesus, reconhecer como Salvador para se tornar um filho da promessa. E aí a vida dele transformou totalmente, né? O paralelo que Paulo faz é que nós, os gentios, não somos relacionados a Abraão por sangue, mas somos sim filhos da promessa. O sangue de Jesus nos tornou filhos de Deus e herdeiros de Abraão, espiritualmente. Os judeus estavam debaixo da escravidão da lei. Os cristãos estamos sob a liberdade da fé, né? A fé nos liberta, a fé não escraviza. A fé nos dá liberdade de adorar, de orar onde a gente quiser. Ontem eu estava conversando com uma vizinha que a sogra dela é muçulmana e ela está aqui visitando. Eles são lá do Egito e ela está visitando. E ela estava falando que está sendo uma coisa super difícil, porque a mulher está reclamando que ela não pode orar, né, nas orações 1000 que eles fazem por dia lá, porque o cachorro vem e fica perto. Então não pode, se tem cachorro perto, não pode fazer oração. Gente, que fé é essa? Que escravidão que a pessoa vive, né? Não tem, assim, tudo é empecilho para ter contato com esse Deus deles que eles acreditam, né? E o nosso Deus é o contrário. Ele quer um relacionamento com a gente, né? Ele quer a gente viu isso não faz muito tempo, que ele nos amou ainda quando a gente era sujo, infiel, né? Nem acreditava nele. Ele já nos amou. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, né? Ele não espera da gente perfeição, ele sabe que nós somos falhos. Ele quer que nós queiramos melhorar a cada dia. A nossa fé e religião não devem nos escravizar. Jesus nos libertou da escravidão das obrigações e práticas da lei. Uma vez que recebemos a Jesus pela fé, somos justificados pela fé de Deus em Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está lá em Hebreus 2:22. Sem a obra redentora de Jesus Cristo, estaríamos ainda sob o domínio da lei, escravizados por obrigações e rituais, no intuito de adquirir por nossos próprios esforços a salvação, o perdão e também de agradar a Deus. Graças a Deus por Jesus, pelo sangue de Jesus, pela vitória sobre a cruz, pela vitória sobre a morte. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês nessa semana e que eu também, né, que nós a cada dia avaliemos a nossa fé. Em que está posta a minha fé, né? Que a gente possa realmente estar buscando do Senhor como Ele quer que nós o agrademos, que nós o adoremos. Que Deus abençoe vocês.